Boa noite a todos os irmãos e amigos. Estamos então em mais uma exposição doutrinária aqui na Sociedade Espírita Jesus. De forma remota, desejo a todos um abraço fraterno e muita paz a todos. Hoje o tema desta noite é intitulado Há Espíritos? É uma pergunta um tanto quanto provocativa, o tema desta noite. E esse item, há espíritos, que, reforçando sempre, é uma pergunta, está em O Livro dos Médiuns, primeira parte, Noções Preliminares, no primeiro capítulo. E justamente esse item tem este nome, sendo uma pergunta, sendo extremamente provocativo, de modo positivo, da parte de Kardec. Como um bom professor que eu era, ele gostava de fazer essas perguntas e esse item é justamente extremamente provocativo. E é essa pergunta que eu faço a todos os irmãos. Sejamos a gente sendo espírita ou não, ou apenas simpatizante, pergunto a todos: existem espíritos? Ou melhor, há espíritos? Será que existem espíritos à nossa volta? E o principal, será que esses espíritos mantêm uma individualidade, mantêm os seus sentimentos, mantêm todos os seus laços de afeições? E essa pergunta, ela é incrível que pareça, ela é simples, só que ela carrega consigo uma complexidade incrível e interessante, porque a gente pode muitas vezes a gente cria na nossa cabeça e por conta da nossa cultura, por conta das nossas vivências, os espíritos como sendo algo sobrenatural e a parte da natureza, distante da nossa realidade. Muitos de nós crescemos envoltos de lendas, envoltos de histórias de assombração, né? As lendas urbanas, as lendas do folclore brasileiro, que tem muitos fantasmas, digamos assim, espíritos, hã, bem no sentido fantástico da ideia. Ou até mesmo os filmes de terror, as histórias e os romances com essa temática, todos eles evidenciam e relacionam essa temática dos espíritos como sendo algo sobrenatural, em grande parte também como sendo algo ruim e negativo. A gente sabe, a gente pensa um pouquinho e reflete sobre essa questão e pensa, o quanto, essas crenças errôneas, muitas vezes, estão nas nossas cabeças, de que os espíritos são algo sobrenatural, são demônios, são algo ruim. Ou um outro extremo, todos os espíritos são bons, todos os espíritos são anjos, né? Muitas vezes a gente cria essas fantasias na nossa cabeça por conta da nossa crença, da nossa cultura, da história, né, da nossa infância, que a gente sabe, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente gosta muito dessas lendas, dessas histórias fantasiosas. Quem nunca, né, ou nunca ouviu alguma história fantasiosa sobre casas assombradas, fazendas assombradas? Isso está muito no imaginário coletivo do Brasil, né, como um todo. E a gente sabe que muitas vezes essas histórias elas são fantasiosas e muitas vezes elas têm o objetivo justamente de assombrar, de botar medo. A gente sabe que também essas histórias, grande parte, elas podem ser verdadeiramente real, mas a gente sabe que nem todos os espíritos são necessariamente ruins ou necessariamente bons. Existem espíritos bons, existem espíritos imperfeitos. Se a gente for remontar o item 100 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a escala espírita, sendo três classes, né, de espírito, três ordens, desculpa, de espíritos, né, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos superiores.
A gente sabe que existe uma pluralidade de espíritos, assim como há uma pluralidade de espíritos encarnados, de pessoas na Terra, há, há também essa pluralidade de espíritos no mundo espiritual. E a gente sabe muito bem que, respondendo à pergunta se há espíritos, seja a pessoa sendo espírita ou simpatizante, ou até mesmo de alguma outra religião, admitirá que existe espíritos, porque essa é uma crença básica de toda doutrina espiritualista, ou seja, a sobrevivência da alma depois da morte física. Este é um princípio básico de todas as religiões, ou se não de todas as religiões, sobre a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Se é algo que a gente poderia juntar o que todas as religiões acreditam, acho que 80% acredita que o espírito sobrevive ao corpo. Além da crença em Deus, né? A gente também pode ser 70% de todas as religiões do mundo acreditam em um Deus, são teístas, enquanto que as outras, elas, enfim, as particularidades de cada religião. Então, respondendo à pergunta do item, há espírito. E muitas vezes a gente pensa no lado, entre muitas aspas, sobrenatural dos espíritos. Mas, com a doutrina espírita, a gente aprende que não existe na natureza coisas que são sobrenatural. Porque qual o sentido dessa palavra sobrenatural? A própria etimologia da palavra vai nos dizer que sobrenatural é algo além do natural, algo que transcende o natural. E a gente sabe que as leis de Deus, elas não são sobrenaturais. Elas não estão acima da natureza. Elas estão dentro. Então, não há nada que seja sobrenatural acima do natural. Então, os espíritos não são sobrenaturais. Não são fenômenos sobrenaturais porque a ciência já o tem explicado e o sabe muito bem que não é algo que está fora das leis da natureza, fora das leis da física, fora das leis da biologia, transcendendo as leis da física, transcendendo as leis da química e muitas outras leis das ciências formais ditadas pelos homens. Elas não são acima dessas leis. Seja a ideia dos espíritos e seja também a questão da comunicação com os espíritos. Nada está sobre a natureza, sobrenatural. Todas as coisas têm explicações às leis, à luz das leis naturais. Nada na natureza vai estar acima disso. É importante que a gente tenha consciência disso. As coisas não estão acima da natureza, acima das leis naturais. Nem mesmo Jesus quebrou essas leis naturais. Uma vez que, se a gente for buscar uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Jesus se referia também às leis naturais quando falou isso. Ele não estava acima das leis. Ele estava assim submetido a todas essas leis, assim como todos. E remontando o livro dos Espíritos nas leis morais ou leis naturais, a gente encontra a lei de igualdade, que iguala todos os homens perante Deus. Não existe nada acima disso. Apenas quando a gente pensa nessas questões, então, se não existe nada sobrenatural, como a gente pode explicar os fenômenos, as comunicações? Será que, ou os espíritos propriamente dito, será que são seres sobrenaturais? Isso é uma questão muito interessante, porque somos espíritos. Somos espíritos. Então, se há espíritos, sim, há espíritos. Nós somos espíritos imortais, que transcendemos o nosso corpo físico, que somos muito mais que o nosso corpo físico. O espírito que habita em nós, o espírito que
nós somos, que habita esse corpo físico, momentaneamente, que está programado a durar 70, 80 anos, alguns 40, 50, outros mais baixos, outras idades mais abaixo. Tudo isso não está sobre a natureza. Os espíritos estão submetidos a essas leis naturais. A morte é um grande exemplo disso. A morte do corpo físico é um grande exemplo disso. Beleza. Então, depois de toda essa conversa inicial, admitimos então que existem espíritos, que somos espíritos. Mas uma outra questão também que a gente precisa admitir duas coisas, na verdade, depois de admitir a crença que somos espíritos, existe espíritos, é que cada espírito carrega a sua individualidade. Aí, como a gente estava conversando inicialmente sobre as diferentes religiões, aí a gente já começa a ser mais particular, falando sobre o ponto de vista do espiritismo acerca dessas questões. Carregamos a nossa individualidade. Todo espírito carrega a sua individualidade. Seja qual for o nível evolutivo que o espírito se encontre, ele carrega a sua individualidade. Isso é um fato. Porque na individualidade, o espírito conservando essa individualidade, ele vai conservar todos os seus conhecimentos, ele vai conservar todos os seus aprendizados e, consequentemente, todos os seus laços afetivos. Beleza. Admitimos essa questão. Admitimos acerca da individualidade. Primeiramente, admitimos sobre a crença nos espíritos. Depois, admitimos que cada espírito carrega a sua individualidade. E outra questão também, que é muito importante, é sobre a sua destinação. Beleza. Se existem espíritos, se somos espíritos, se carregamos a nossa individualidade, carregamos os nossos aprendizados, carregamos os nossos laços afetivos após o túmulo, mas qual é a destinação desses espíritos? Aí uns vão acreditar que alguns vão para o céu, outros vão para o inferno, que o céu está acima de nós, o inferno abaixo. E a gente sabe que, segundo a doutrina espírita, não existem penas eternas. O céu e o inferno, eles tiveram a sua utilidade aos seus tempos em que foram postulados, ao seu tempo em que foram organizados, porque a gente sabe que cada época carrega, o seu nível, o seu grau evolutivo de espíritos que vão encarnar, e que essa doutrina de penas eternas, infelizmente, não carrega o lado bondoso de Deus, apenas o lado justiceiro de Deus, porque a gente sabe que Deus é justo e bom. É importante a gente sempre lembrar disso. Deus, ele é justo e ele é bom. Um Deus desassociado dessas duas qualidades, ou da justiça ou da bondade, ao nosso ver, não se torna uma visão de Deus pura e sincera. Porque um Deus somente bondoso será um Deus parcial. E somente um Deus justiceiro e não bondoso não terá o amor envolvido nesse processo. Então, um Deus com esses dois atributos, a justiça e a bondade, é o equilíbrio perfeito. E as penas eternas só é a face de um Deus justiceiro. E não é isso que a gente quer. Não é isso que está na natureza. A gente observa um Deus soberanamente justo e bom. E, sendo um Deus soberanamente justo e bom, onde está a justiça e a bondade de deixar que um de seus filhos, uma de suas ovelhas do seu rebanho, sofra eternamente? Não tenha oportunidades de redenção. Não tenha oportunidade de se manter, de uma oportunidade
de melhorar-se, seja moralmente e intelectualmente? Onde estaria a justiça e a bondade de Deus se Deus elencasse que um erro nosso condenaria a nossa eternidade? E se a gente for pensar por outro lado, o lado progressivo dos espíritos, que existe um progresso dos espíritos, que a gente errou muitas vezes na nossa caminhada, porque somos imortais. Quantas existências físicas tivemos? Quantas oportunidades tivemos por aprendizado? E quantas vezes precisemos da bondade e da justiça de Deus na nossa existência? Imagine se nos nossos primeiros erros, lá na infância do nosso aprendizado intelectual e moral, estivéssemos condenados por toda a eternidade. É como se estivéssemos na escola e reprovássemos, por exemplo, no terceiro ano e ficássemos toda a nossa vida fazendo o terceiro ano do ensino fundamental, a vida toda, por uma única vez que reprovamos. Toda a vida ficar no terceiro ano. Não progredir, mesmo se saindo bem nas disciplinas, mesmo tirando 10 em todas as disciplinas, não avançando para o quarto ano. As penas eternas são semelhantes a isso. É como se o espírito não avançasse, não admitindo o progresso dos espíritos. Beleza. E conversando sobre essas questões, conversando sobre a justiça e sobre a bondade, conversando de Deus, conversando sobre, primeiramente, a existência dos espíritos, depois, que somos espíritos, depois, da nossa individualidade, da individualidade dos espíritos, e depois, da sua destinação. A gente conversando sobre essas coisas, a gente conversou sobre questões que são primordiais dentro da filosofia, aquelas questões que sempre nos incomodam também. Por exemplo, o que somos? Depois dessa conversa, a gente descobriu que somos espíritos. E que os espíritos não são algo à parte da criação de Deus. Não estão à parte disso, mas sim estão inseridos e são filhos de Deus. Beleza. Depois, para onde vamos? A nossa destinação. Que nós sabemos que não estamos condenados eternamente por nossos erros. Sabemos que a vida continua depois da morte do corpo físico e que vamos ter muitas outras oportunidades para seguirmos em frente nos nossos aprendizados, nos nossos estudos, e vamos ter muitas outras oportunidades para aprender. Mas é importante que a gente, depois dos nossos erros, a gente se arrependa e tente de todo o nosso coração modificar a nossa essência, a nossa moral quando estiver errada. Fazer aquele autoexame que a gente tem. Não porque somos eternos e temos muitas outras vidas pela frente que a gente vai estacionar. Porque a lei de progresso, a gente sabe disso. Então a gente precisa trabalhar naqueles pontos em que sentimos necessidades. Como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, culto à personalidade e muitas outras características que a gente precisa modificar em nós, ou seja, os nossos vícios. E isso tem muito a ver com os atributos da divindade, os atributos de Deus, nos permitindo o aprendizado, nos permitindo o sofrimento para que a gente veja o que está errado na nossa existência, permitindo que a gente veja o que está errado em nós, vendo o que precisa ser educado em nós, vendo justamente o que precisamos modificar na nossa essência para a gente continuar a essa existência mais firmes e fortes até a perfeição.
Mas aí pode surgir outra pergunta no meio disto. Como a gente pode comprovar a sobrevivência e a individualidade da alma? A gente viu que as manifestações dos espíritos é a prova perfeita para essa condição da sobrevivência e da individualidade da alma. Através dessa comunicação com o mundo espiritual, que Kardec muito bem compilou, que muito bem comprovou na Revista Espírita, muito bem está catalogado essas comunicações lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e no Céu e Inferno, e a Gênese, está o compêndio perfeito dessa comprovação. Mas existem outras coisas também que podem comprovar a sobrevivência e individualidade da alma. Primeiramente, é os laços de amor e de bondade. Será que isso também não é uma grande prova acerca da sobrevivência e da individualidade da nossa alma? Todos os nossos sentimentos, todas as nossas virtudes e também todos os nossos vícios, será que isto não começou em outras existências? Será que isso não vem alavancando de muito tempo, há séculos atrás? Não esperemos que haja grandes fenômenos comprovando a sobrevivência e individualidade da alma e dos espíritos. Não esperem que um espírito apareça na frente, mas bem-aventurados aqueles que não veram e creem. Como disse Jesus, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Será que não basta todos os nossos sentimentos, todo o nosso amor que a gente sente pelas nossas pessoas queridas, como uma comprovação da sobrevivência da individualidade da nossa alma, do nosso espírito? Aquela afeição que temos por pessoas queridas, será que não é o suficiente? Ou será que a gente quer muito, a gente quer tocar assim como Tomé, em espíritos, para comprovar, propriamente dito, a sua existência? E é importante a gente lembrar de que o espírito é o ser que pensa e sobrevive. Que pensa e sobrevive. Às vezes a gente acha que no cérebro físico está a sede dos nossos pensamentos. Mas é muito anterior a essa constituição física que se encontra a sede do pensamento e da inteligência, porque se encontra no espírito. O homem encarnado é um ser triplo, digamos assim. O espírito, que é esse ser principal, é o ser que pensa e sobrevive. O perispírito, que é semimaterial, ou seja, é um invólucro semimaterial e que tem a forma humana e que constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Por isso que, propriamente dito, o perispírito ele é semimaterial e que vai ligar o espírito com o corpo físico, que é totalmente material. Então, o homem encarnado é constituído dessas três camadas: espírito, perispírito e corpo físico. E o que morre é somente a matéria, que é o corpo físico. Somente esse a gente vai deixar para trás, carregando conosco todas as nossas experiências precedentes a isso, todos os nossos aprendizados que tivemos enquanto estivemos encarnados aqui na Terra. Enquanto que o perispírito e o espírito, eles vão continuar a nossa jornada. Porque o espírito é a nossa essência, é o que somos. Estou momentaneamente como Lucas. Depois que esse corpo físico desencarnar,
serei um espírito e seguirei minha caminhada. Assim é com todos nós que estamos encarnados. Estamos momentaneamente como João, estamos momentaneamente como Maria e etc. Depois, seguimos a nossa vida. E existem algumas coisas básicas que a gente precisa acreditar. A existência da alma, ou né, do espírito, e também de Deus. Uma vai ser consequência da outra. A crença em Deus, automaticamente, é a consequência de uma crença numa existência da alma e do espírito. Porque seria totalmente ilógico acreditar na existência da alma e não acreditar na existência de Deus. Ou acreditar na existência de Deus e não acreditar na existência da alma. E uma ou outra dessa crença constitui a base de todo o edifício, de todas as religiões, ou grande parte das religiões. E aí, conversando depois de todas essas questões, resta uma pergunta, e resta essa pergunta também, talvez a gente não consiga responder nessa exposição, mas fica com uma pulguinha atrás da orelha dos irmãos que estão escutando. Será que esses espíritos podem se comunicar? Será que eles se comunicam? Olha só, acreditamos na existência dos espíritos. Acreditamos que eles mantêm a sua individualidade. Será que eles se comunicam? Será que eles podem trocar ideias conosco, porque estamos encarnados? Por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de espírito livre se comunicar com espírito cativo, como homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Olha que interessante, isso eram nas palavras de Kardec nesse item, no item 5, desse mesmo item, né, no capítulo 1, A Espírito. Interessante a gente destacar isso. Isso fica como reflexões. Será que o homem, senão um corpo aprisionado no corpo, por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre com o encarcerado? Essa é a questão que a gente deixa para os irmãos. E para finalizar, vamos realizar uma pequena prece de encerramento. E eu convido a todos os irmãos a fechar os seus olhos físicos, respirar calmamente, esquecer todos os nossos problemas, apenas momentaneamente, e elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, e a Jesus, o nosso Mestre. Possamos acalmar todos os nossos pensamentos e mantermos sintonizados com os nossos amigos espirituais. Vamos agradecer por esta noite, por esta oportunidade, que todos nós possamos colocar em prática as máximas da caridade, à luz dos ensinamentos de Cristo, que possamos ser caridosos no nosso cotidiano, com todos os irmãos à nossa volta, com todos que se encontram no cárcere das prisões, sejam essas físicas ou essas espirituais, que todos possam receber o amor do Pai, que nos protege e que nos inspira em toda
a nossa caminhada. Possamos ser fortes ante as tempestades da vida, resistentes e resilientes. Obrigado a todos, que assim seja. Desejo a todos os irmãos muita paz, muita saúde, e nos encontramos nas próximas exposições doutrinárias. Grande abraço a todos.